Qual a diferença entre leite materno, fórmula infantil, leite de vaca e composto lácteo? Então, essas quatro substâncias aí que são utilizadas na alimentação das crianças são muito diferentes. Então, primeiro de tudo, o leite materno. O leite materno é o leite feito especialmente para estimular o desenvolvimento saudável e perfeito da criança, né, do bebê. Então, no leite materno não tem só nutrição, né? Não tem só açúcar, gordura e proteína, água e vitaminas e minerais. Ele tem tudo isso? Tem, na concentração perfeita que o bebê precisa, mas não tem só isso. Além disso, ele tem fatores imunológicos que só nele vai ter, como anticorpos, que isso a maioria das pessoas já sabe, mas tem também as células de defesa do nosso corpo. A mãe passa pelo leite materno para o bebê, porque ele não tem, né, essa imunidade desenvolvida. A gente passa algumas células que vão fazer as células do bebê se desenvolverem, a imunidade do bebê se desenvolver. A gente vai passar alguns peptídeos e proteínas que inibem o crescimento de outras bactérias, de outros fungos. A gente vai passar, por exemplo, a lactoferrina, que é uma molécula que ajuda no transporte do ferro para dentro da célula, né, para dentro do corpo. Então, o leite materno ajuda, né, na absorção do ferro, o que o leite de vaca, por exemplo, não faz. O leite de vaca, ele limita, né, a absorção de ferro. Então, além disso, são muitas e muitas outras coisas que, né, fica difícil de eu explicar e daí teria que ter um vídeo só para isso. Então, o objetivo não é comparável nenhum outro com o leite materno. Então, o leite materno vai ter nutrientes, vai passar hormônios, então vai passar, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio que regula o sono do bebê, que não tem nenhum outro leite, e muitas outras moléculas, microRNA, que vai ajudar, né, a silenciar genes que são necessários e que só através do leite materno vai ser possível obter, e muitas outras coisas. O leite de vaca, qual a diferença agora para o leite de vaca? O leite de vaca é o leite perfeito, padrão ouro, para a vaca, para o bezerro. Então, o leite de vaca, ele é um alimento que pode ser consumido pelo ser humano, mas ele não atende às necessidades nutricionais do bebê humano. Então, em casos muito específicos, onde não existe condição nenhuma de se comprar a fórmula infantil, ele até pode ser utilizado por indicação do médico que está acompanhando lá no postinho, aquele caso específico, né, da mãe em uma condição social muito baixa, e aí, então, se atente ao que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar? Que o leite de vaca, ele pode ser consumido pelo ser humano a partir de 1 ano. Então, depois que o bebê faz 1 ano, o leite materno continua sendo muito importante e necessário. Mas, se for parte da alimentação da família, ele pode ser inserido na alimentação da criança, né, do bebê, no caso. Então, até, né, 1 ano, o leite materno é o principal alimento e ele tá ali só descobrindo, né, o que é comer. E depois de um copinho ali por dia, né, como parte de alguma refeição. O que, né, é bem diferente de só tomar aquilo durante o dia. Ele tem que comer comida. A base da alimentação do bebê depois de 1 ano é comida de verdade. É arroz, feijão, carne, proteína, ovo, legumes, verduras e frutas, que é a base da alimentação saudável. E aí, onde que entra a fórmula infantil e o composto lácteo nessa história? A fórmula infantil é o leite que deve ser prescrito pelo médico pediatra, caso necessário, complementar no bebê abaixo de 1 ano que não está sendo amamentado ou então que não está sendo amamentado completamente, né? Que ele precisa de uma complementação. É claro que a mãe sempre pode extrair o próprio leite para usar como complemento para o bebê, mas, né, em alguns casos específicos onde isso não é possível, então entra com uma complementação artificial. E né, qual que é a base dessa fórmula infantil que é o leite artificial? Ele nada mais é que um leite de vaca, né? A base dele é leite de vaca, mas com algumas modificações para ficar nutricionalmente falando o mais parecido possível com leite materno. Então, ele não vai ter anticorpos, ele não vai ter aqueles peptídeos protetores, os microRNAs, os anticorpos. Ele vai ter gordura, proteína,
carboidrato e água equivalente ao materno. Não significa que são os mesmos e não tem o mesmo efeito do leite materno, mas ele é o mais saudável que pode ser utilizado no lugar do leite materno, caso necessite de uma complementação. A gente sabe que a maioria das mães é capaz de produzir leite suficiente para o seu bebê se tivesse um apoio profissional correto, se tivesse uma rede de apoio correta e que soubesse orientar para que sua produção melhore, então mantendo a livre demanda, a pega correta, sabendo manejar toda a amamentação para que não ocorra machucados, para que não ocorra engurgitamentos e todos os problemas que a gente sabe que é comum na amamentação. Então, a fórmula infantil foi feita para aquela porcentagemzinha de pessoas que não consegue amamentar exclusivo, para quem realmente tem uma baixa produção, que não é todo mundo que acha que tem baixa produção, a maioria das mulheres consegue se tiver o apoio e ajuda necessário de um profissional qualificado. Então, o que eu quero? Se você acha que você tem pouco leite, tá assistindo esse vídeo para decidir qual leite dá, não escolha um leite, escolha uma consultora de amamentação que vai te auxiliar no manejo da amamentação e te ajudar a fazer aumentar a sua produção de leite caso seja necessário. Que muitas vezes, com poucos ajustes, a gente consegue melhorar a sua produção e deixar o seu bebê exclusivo na amamentação. Caso realmente seja necessária a complementação, então, não tem que ficar se culpando. O negócio a amamentação continua importante, mesmo que você precise complementar. Como você pode proteger a sua amamentação, mesmo tendo que complementar? Com a forma de dar esse leite. Então, junto com o profissional, você vai entender como oferecer esse leite no copinho ou na colher, porque se der na mamadeira ou na chuquinha, provavelmente sua produção de leite vai cair e esse bebê vai desmamar logo. Então, é importante ter o acompanhamento aí de um profissional da amamentação, além do pediatra, para proteger a sua produção de leite e que mesmo que você tenha que complementar, você continue a amamentação, que é muito importante. Cada gotinha de leite importa. Na fórmula infantil, o bebê vai conseguir, todo o suporte nutricional e todas as outras coisas, regulação hormonal, regulação imunológica, a necessidade de sucção, o apego, a liberação de hormônios que regulam o emocional dessa criança, vão ser na amamentação. E aí a gente entra, no quarto tipo de líquido aí que existem para comprar no mercado, que é o composto lácteo. E aí eu quero frisar que é muito importante entender que composto lácteo é diferente de fórmula infantil e é diferente de leite de vaca. Composto lácteo não é leite. Composto lácteo é um alimento ultraprocessado, que é como se fosse essas caixinhas que a gente toma de achocolatado, só que em pó. Sei que a embalagem é quase igual, que o nome é quase igual, que fala que é super nutritivo, que tem um monte de vitaminas e minerais, mas se você ler o rodapé, um tá escrito fórmula infantil, o outro tá escrito leite em pó e o outro tá escrito composto lácteo. Então não dá para misturar. A gente sabe que o que faz a diferença não é a cara que ele tem, é o que tá escrito ali nas letrinhas pequenas. Então se a gente pega os ingredientes do composto lácteo, a gente vai ver que a base dele não é nem leite, é soro de leite. E soro de leite a gente sabe, que não tem a mesma composição nutricional do leite. Então, a base dele é lactose, alguns peptídeos pequenos. Então, ele não tem o mesmo valor nutritivo nem de longe de um leite em pó, por exemplo. Ou de um leite, de vaca, de caixinha, de saquinho. Então, o composto lácteo, por ser um ultraprocessado, ele não é indicado na alimentação, nem do bebê, nem da criança e nem do adulto. Ele é como se fosse bolacha recheada, qualquer coisa que você compra na prateleira, aquela que você não quer passar para não ter vontade de comer, ele é um alimento que não é rico nutricionalmente, não é indicado na alimentação. Então, por ele ter açúcar, que no caso é a dextrose, geralmente eles colocam ali, só para falar que não tem açúcar, sacarose, eles colocam outro tipo, que é a dextrose, que é um açúcar, então ele não é indicado na alimentação abaixo dos 2 anos. E aí, depois dos 2 anos, ele continua não sendo indicado, nem quando a gente é adulto. Mas daí, se a pessoa quiser comer esporadicamente para não comprometer sua saúde, a decisão é dela. Então, o importante é a gente ler as letras pequenas e entender que leite materno, leite de vaca, fórmula infantil e composto lácteo
são coisas completamente diferentes. Então, leite de vaca pode ser consumido a partir de 1 ano se for hábito da família, mas não é a base da alimentação da criança, a base da alimentação do bebê é comida e o leite de vaca entra ali como, né, uma parte da comida que ele come. O leite materno é importante até quando essa mãe e esse bebê quiser, no mínimo exclusivamente até os 6 meses e até os 2 anos ou mais, sem limite de idade para esse bebê mamar. Então, o leite materno continua sendo importante e sendo nutritivo para esse bebê e para essa criança, até depois dos 2 anos, se essa mãe e esse bebê quiserem continuar mamando. E a fórmula infantil é uma opção caso essa mãe não esteja amamentando ou precise complementar, né, o leite materno com algum outro leite, sempre preferindo pela própria complementação, né, extraindo o próprio leite e oferecendo para o bebê, mas caso não seja possível, então entra a fórmula infantil. O composto lácteo não é indicado em nenhuma fase, nenhuma hipótese, nem se a mãe amamentar, nem se a mãe não amamentar, nem se for hábito da família, nem se não for. Por ele ter açúcar, ele é totalmente contraindicado antes dos 2 anos e depois disso ele deve ser tratado igual uma bolacha recheada, porque ele não é nutritivo, por mais que ele tenha vitaminas e minerais, ele não é um alimento recomendado, né, pelo Ministério da Saúde. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me ajuda a chegar em mais gente com essa informação, compartilhando, né, com seus amigos, com as suas amigas, com pessoas que possam querer saber mais sobre esse assunto. Até mais!